Olá a todos que nos ouvem e nos assistem. Estamos aqui na carreta Agro pelo Brasil, no município de Porangatu, durante a Expopec. Meu nome é Leonardo Cruvinel, eu estou como diretor do Senar Goiás e para nós é um prazer ter vocês aqui participando conosco, que hoje vamos falar sobre um panorama da pecuária, sobre recuperação de pastagens e também sobre sistemas de integração lavoura e pecuária. Dá para consorciar? Dá para plantar um milho e depois eu ter um pasto formado? E se eu quiser colocar uma soja no sistema? E qual que é a diferença de um capim para o outro capim? Como é que eu penso a adubação desse sistema? E como é que eu avalio o comportamento e o ganho de peso do meu gado em cima do meu pasto? É o que vamos tratar aqui hoje nesse podcast. Desde já, agradecer ao sistema CNA Senar, ao sistema FAEG Senar e FAG, Sindicato Rural de Porangatu, pela oportunidade de estarmos aqui debatendo um tema tão importante. Bom, nós temos aqui hoje pessoas muito importantes que sabem muito do tema, que vivem na prática a lida diária como produtores e como consultores rurais. Primeiramente, a nossa presidente do Sindicato Rural de Porangatu, presidente da Comissão de Equicultura, mãe e, primeiramente, produtora rural, doutora Ana Amélia. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Léo? Joia, uma alegria estar aqui, uma alegria ter a CNA dentro do Sindicato Rural de Porangatu, a importância da CNA para o produtor rural, a CNA sempre inovando, trazendo tecnologia, imersão, né? Nós estamos ouvindo aqui a galera imergindo Sim. aqui dentro da CNA, então isso é muito importante. Muito obrigada, CNA, pela essa oportunidade de conhecimento e debate ao produtor rural. Maravilha, obrigado, senhora. Estamos com o Luiz também, um consultor, trabalha com manejo agropecuário, trabalha com a parte de recuperação de pastagens, com manejo animal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu trabalho na parte de consultoria agropecuária nas pastagens, né? Sim. Levando um pouco do que eu vejo na pecuária hoje, que é o aumento de custo de produção. E a gente vai justamente trabalha dentro da ideia de diminuição de custo, aumentar a rentabilidade da pecuária, né? Isso Fechando mesmo. a conta da porteira para dentro. Exatamente, até porque da porteira para fora nós temos instituições que nos representam tão bem, como a CNA, como a FAEG, o Senar, o Sindicato Rural, que ajudam o produtor rural para que dentro da porteira ele consiga fazer o trabalho que ele tem que fazer. Nós estamos aqui na Expopec. Como é que está sendo aqui a Expopec, doutora? Tá maravilhosa, né? A 7ª edição da Expopec. Sim. O Sindicato Rural de Porangatu remodelou o evento, trazendo o evento para toda a estrutura externa do parque, abrilhantado aqui com a carreta da CNA, vários investimentos e, é claro, aquela parceria, Sindicato Rural, Sistema FAEG, Senar, Sebrae. Então, nós temos várias ações aqui. E o interessante da Expopec, né, Léo, esse ano, é que além das palestras técnicas, além da tecnificação que nós trazemos para o produtor rural e além dos nossos investidores que estão aqui fazendo excelentes negócios, nós temos aqui várias ações que são benéficas ao produtor rural e à família do agronegócio, né? Nós tivemos os embaixadores do Agrinho, tivemos rodadas de crédito com o Sebrae, tivemos aí aprimoramento aí dos nossos ATG, assistência técnica e gerencial. Então, assim, essa Expopec, ela tá com os braços gigantes, assim, trazendo muita inovação, tecnologia, conhecimento. Eu sou suspeita para dizer, mas está lindo demais. Isso é possível graças a lideranças como a senhora, então parabéns pelo trabalho. Luiz, ontem eu estava assistindo sua palestra e vi que você contou que você veio da agricultura e depois atuou mais fortemente no manejo de pastagens, né? Conta essa história pra gente aí, por favor. Então, eu dava consultoria, trabalhei muito tempo com a empresa de consultoria na agricultura. E com a entrada, eu fui começar a trabalhar com clientes de agricultura e eu vi que eles tinham pecuária. E dessa parte eu fui aprendendo a trabalhar com a pecuária e percebi que na pecuária tinha uma brecha muito grande de falta de informação correta para trabalhar dentro da pecuária. O pecuarista, ele sempre seguiu a ideia de trabalhar como agricultura. Ele nunca quis trabalhar como pecuarista. Então, por exemplo, vou utilizar o adubo que o meu vizinho usa na soja. Vou utilizar o milho que o meu vizinho usa para plantar. Ele nunca levou em consideração utilizar o que ele tem, a ferramenta que ele tem. Claro. Ele sempre quis trazer a ferramenta da agricultura. O que a gente percebe, né, Luiz, que assim, o pecuarista, muito diferentemente do agricultor, ele investe em comprar gado, colocar genética na sua propriedade, mas não investe no principal da propriedade rural. E o principal da propriedade rural do pecuarista, pasmem, não é o gado.
é o pasto. Exato. Justamente. É O a solo, comida, né? é o solo. Então a gente percebe aí que não tem aquele trabalho de dedicação do solo que o agricultor tem. Uhum. E aí quando a gente passa uma crise hídrica dessa como a gente passou agora, que é a expedição safra, né? Nós fizemos Foi. expedição safra pelo sistema FAEC-Senar, a gente vê a dificuldade aí de falta de pastagem. Porque eu não estou trabalhando a minha pastagem, não estou colocando qualificação, trazendo profissionais aqui, como o Luiz, Sim. que aprimoram, que trazem conhecimento do produtor rural, para ele investir em comida. Você só vai ter boi de qualidade se ele comer Ele com comer qualidade. bem, né? E aí, minha primeira pergunta para vocês, que eu primeiro quero ouvir a versão de uma produtora rural e depois de um consultor. Vamos desconsiderar da resposta o amor que o produtor tem, a paixão que ele tem ali na atividade. Vamos só no âmbito técnico. Doutora Ana Amélia, na sua avaliação, como é que está o panorama da pecuária brasileira? Então, Léo, eu gosto de dizer, todo mundo fala que tá difícil, né? Tá na crise e tal. Eu não penso dessa forma, talvez eu seja um pouco revolucionária. Eu acredito que a gente está vivendo um momento de grande desafio. E esse desafio, ele é intercorrente, Léo. O agronegócio, ele é cíclico. Uhum. E nós sabemos que ele é cíclico. Uhum. Então, não é novidade o que está acontecendo. O que o produtor rural tem que entender é que a roda gira. Então, tem momentos que vai estar em baixa e momentos que vai estar em alta. O que diferencia lucratividade e sustentabilidade de uma propriedade rural? Opa, tô aqui embaixo, deixa eu me preparar para eu pegar impulso para quando a roda girar. Então, eu penso dessa forma, é lógico, a gente tem desafios a serem suplantados, tem muita coisa aí para acontecer, mas aquele produtor que está tecnificado, que está levando qualidade, que está buscando, que está aprimorando dentro da sua propriedade rural, os impactos são bem menores. Entendi. Luiz, na sua opinião agora, como um consultor de campo, como é que você avalia o que está a pecuária de corte no Brasil hoje? Eu acredito que a pecuária de corte, ela tá num nível, não tá, beleza, não tá num nível bom, mas não tá também num nível ótimo. Só que eu acho que dentro da pecuária, o pecuarista tem que começar a se aprimorar mais para não trabalhar somente com uma categoria, que eu acho que é um erro que principalmente o pequeno produtor comete muito. Ah, não, eu quero trabalhar com 30 vacas, para mim ter direito a ter 60%, para mim ter 18 bezerros para vender, Uhum. entendeu? E se ele não tivesse a vaca, e ele tivesse, por exemplo, no lugar das 30 vacas, tivesse 30 bezerros, e ele levasse para um patamar de um exemplo, de 7 arroba para 13 arrobas, ele ia sair de uma margem de erro que ele não ia querer. Ah, eu tenho que engordar o boi gordo? Não, você não é obrigado a matar boi gordo. Deixa para os grandes confinadores ou para o confinador fazer isso aí. Uhum. Então, eu acho que a pecuária, as técnicas que têm que ser modificadas dentro da pecuária, é justamente isso. Você não é obrigado a ser criador, você não é obrigado a ser recriador, você não é obrigado a ser confinador. Sim. Então, a pecuária, às vezes dou palestra em alguns lugares, o pessoal fala para mim, você fala tanto da pecuária, se você veio da agrícola, por que você não fala da agrícola? Porque eu acredito que a pecuária dá mais rentabilidade do que a agrícola, no meu modo de pensar como consultor. Então, eu vejo o seguinte, eu vejo produtor de 500 hectares, 1.000 hectares, ganhando mais dinheiro que quem está na soja no mesmo patamar. Entendeu? Entendi. E outra coisa, a pecuária, o que o pecuarista tem que ver? Que um bezerro, quando ele nasce lá faz uma desmama, se ele nascer fazer uma desmama com 5 meses, 6 meses, você consegue vender um bezerro com 6 meses e um dia. Ou seja, você não precisa esperar até na colheita. Tudo que tem em torno na agricultura só vende na colheita. Sim. Então, se der uma seca, se der falta de chuva, se der excesso, se a máquina quebrar, se o colhedor não chegar, isso não tem nada a ver. Uhum. Ele só vai ver o dinheiro da agricultura na colheita. A pecuária não. A pecuária... Entendeu? É antes da colheita que Uhum. acontece as comercializações. Meu avô dizia, né? Meu avô falava pra você, tá vendo aquele lá no pasto? É dinheiro à vista. Né? É. Você tem liquidez, né? Isso. A pecuária, ela traz uma liquidez maior. Mas aquilo que você falou, né, Luiz, ele é muito interessante. Porque o que acontece? Eu gosto muito dessa frase, Léo. Não tem receita de bolo. Não tem. Cada propriedade rural é uma propriedade rural. E o produtor, ele tem que parar de ouvir e ir de acordo com a maré e entender que cada propriedade rural tem uma aptidão. Sim. Né? Nós, por exemplo, nós temos 3 propriedades rurais, 50 anos de história e 50 anos fazendo cria.
Uhum. né? Então ali é aptidão, é lógico que a gente fala com amor mesmo, né? Aquilo que você falou, produtor rural É um apaixonado. é um apaixonado, né? Então a gente tem que ver qual que é a aptidão da nossa propriedade e focar naquilo. Sim. Você quer ver um exemplo interessante? Eu tenho conheço uma cliente para baixo de Goiânia um pouco, Hidrolândia, por ali. Sim. Ela tem 70 hectares, 50 hectares de área útil, né? Quando eu cheguei na fazenda dela, ela tinha 40 vacas e ela produzia bezerro para vender bezerro. Eu falei para ela o seguinte, posso te dar uma ideia muito melhor? Vamos acabar com o seu gado, as bezerros que nascer a gente segura, vende as vacas, capitaliza e vamos fazer silagem. E aí você vai entrar no mercado para comprar bezerro. O que eu fiz para ela? Eu dei uma volta em volta da região dela para ver quem era o confinador. Ela tem um confinador de grande porte ali, 3.000, 4.000 cabeças, a 10 quilômetros da fazenda dela. Olha. Porteira. Você sabe como é que ela faz hoje? Hoje ela compra bezerro, leva para 13 arrobas e entrega para o confinador e não vai nem no caminhão, vai tocado. Ela toca até no confinador. Aí é bom demais. E o cliente entra em contato com ela por quê? Porque ela cria um bezerro excelente. Uhum. 3 costelas de fora, 1,60 m de altura. Isso que é o garrotão, né? O boi magro. Ela saiu de um rendimento de 30 bezerros, 60 mil reais, aí se fosse a 2 mil por ano, e hoje ela fatura em torno de 150 mil por ano. Assim, ela mudou totalmente o conceito dela, entendeu? E ela não gasta muito, o pasto dela não é judiado. Sim. Então tem uma série de coisas que dá para você trabalhar hoje, né? A gente É isso que eu falo. A pecuária, ela tem N variedades de comercialização. Sim. A gente tem que sair daquele leque. Ah, eu sou criador? Não, eu sou você criador. Mas quando a gente fala que a pecuária tem um leque muito grande, a gente tem que entender o seguinte, que esse leque ele converge sempre para o mesmo local. Comida. Sim. Então a gente tem que trabalhar nossas pastagens, claro. tem que mudar a visão do pecuarista de Sim. pastagem. Não adianta você... a Lígia Pimentel, ela fala uma frase muito interessante, né? Que não tem produtor rural ateu, né? Não. Mas Jesus deve estar lá de cima e falou, Jesus, me ajuda. Ele falou, meu filho, mas se você não cuidar do seu pasto, eu não consigo... Pasto é lavoura. Exatamente. Isso, pasto é lavoura. E aí, pensando nessa vertente de pastagem, quero fazer outra pergunta para vocês dois, tendo a opinião de uma produtora e do técnico. Vamos categorizar as pastagens que a gente tem aqui na região. Vamos pegar o norte goiano, tá? Que é a que a gente está aqui em Porangatu. Dos produtores que a senhora conhece, que a senhora visita, que a senhora acompanha de alguma forma, quantos por cento estão com pastagens ruins? Quantos por cento estão com pastagens adequadas, na taxa de rotação adequada? E quantos por cento está com pasto sobrando? No que a senhora vivencia? Nossa, pasto sobrando... Não dá 1%. Não dá 1%. Os índices são muito baixos, né? E agora, a gente já tem aqui no norte, como a gente tem uma questão climática muito forte, né? 6 meses de estiagem, a gente tem uma política de silagem. Então, o pessoal faz comida, né? Agora, quando eu comprei a máquina de feno para minha propriedade rural, me chamaram de louca. Né? Então, assim, falta ainda essa cultura de melhoramento de pastagem, fazer comida, ter várias opções de comida para você preservar a sua propriedade e ter aí uma maior rentabilidade Dos dela. produtores que a senhora conhece, a senhora colocaria quantos por cento, então, com pastagem, então, que não está adequada, tá abaixo do ideal? Acima de 60%. Acima de 60%? Luiz, eu sei que você tem rodado... Eu acho que você foi baixo. Fui baixo, foi humilde? Foi. Eu vejo as fazendas o seguinte, às vezes eles têm um pasto muito bom, tem um pasto muito médio e tem um pasto muito ruim, dentro da mesma propriedade, né? Então eu encontro muito isso. Ah, mas eu tenho aquele pasto, é muito bom. Não, mas na seca ele vai estar lá, né? Outra coisa que o pessoal dessa região, principalmente do Vale do Araguaia, faz muito, é manter pasto alto. Aí você vai ver isso aí. Fazer a bucha. A bucha. Até lá fora, nos outros estados, o pessoal faz um comentário. Fala assim, viu aquele pasto ali? É pasto de goiano. Por quê? Porque deixa o pasto muito alto. Quem trabalha mais com o pasto ali, você vai no Mato Grosso do Sul, o pasto já é mais rapadinho. Entendeu? Eles usufruem muito daquele pasto. Aqui na região, o pessoal já trabalha com um pouco mais alto. Mas, Luiz, o que a gente percebe? Mas na porcentagem, eu acho que eu ficaria num 70% aí de mas pasto. o que a gente percebe, né, Léo, Luiz? Que esse produtor,
principalmente nas palestras que nós tivemos aqui na Expopec, que tudo é um elo, entendeu? A gente precisa melhorar a pastagem, precisa melhorar o manejo, porque não adianta nada você ir lá, fazer um pasto top das galáxias e não saber manejar. Claro, claro. Né? Então, a gente percebe aqui, a gente intensificar, fazer um rotacionado, trabalhar, fazer essa dinâmica dentro da propriedade rural que dê sustentabilidade para o seu negócio. Sim. E muito produtor ainda tem uma visão arcaica. Não vou fazer porque é caro. E existem soluções que são extremamente baratas, postas ali na propriedade. Quando eu conversei com o Luiz aqui, o Luiz foi lá na fazenda, né, Luiz? Nós tivemos um bate-papo lá na fazenda. Eu falei, rapaz do céu, peraí, senta aí, vamos tomar um cafezinho aqui, comer um pão de queijo, porque nós temos muito que conversar. Então, quando o produtor rural ele tem que entender que essa consultoria, essa busca de informação traz um diferencial para a propriedade imenso, né? Então, às vezes a gente sugestiona que o negócio é caro sem entender soluções. Falar, não, mas para eu melhorar minha pastagem, eu tenho que gastar milhões de adubo. E às vezes é só uma lotação que tem que ser adequada. Exatamente. Pensando então que a gente tem aqui uma grande porcentagem das pastagens brasileiras, e não é só aqui na região, que precisam ser melhor manejadas, né? O último dado que eu vi da Embrapa, que 88% das pastagens que eles monitoraram estavam com taxa de lotação de menos um UAR por hectare. Então, se você considerar aí que, se você colocar como a régua, uma UAR por hectare, um animal de 450 quilos por hectare, como métrica para falar se o pasto é degradado ou não, 88% do que eles monitoraram tinha menos de 1 UAR por hectare. Beleza, estou com o pasto degradado, muitos anos sem manejo, muitos anos sem adubação, lotação errada. Vou ter que reformar meu pasto, que é a situação mais drástica, é ter que refazer a pastagem inteira. Luiz, você que está aí na prática do dia a dia, quais são os critérios que você define junto ao produtor para determinar que aquele pasto tem que ser refeito do zero? Passar grade, jogar semente nova e tal, ou se só mudando o manejo eu consigo recuperar ele sem precisar ser tão drástico? Para recuperar pelo manejo, só se ele tiver na população de pasto, né, de capim ideal. Então eu trabalho com mais ou menos ali entre 10 a 15 plantas germinadas por metro quadrado. Se você está andando no visual, uma coisa bem interessante, você está andando, você para seu carro lá, ou você chega na cerca lá, escora na cerca e vê o gado comendo. O gado come de cabeça para baixo, correto? Ele vai comendo. Se ele começar a levantar a cabeça, ali tem um buraco. Ele vai andar um pouco mais, vai comer lá na frente. Se você olhar o seu pasto e está todo mundo levantando a cabeça, é uma área que você tem que mexer. Assim, fazendo uma analogia no período chuvoso, por exemplo. Se está no período chuvoso e o gato está toda hora levantando a cabeça, procurando local para ele comer, com certeza ali vai ser uma área que você vai mexer. Só que para fazer isso aí, para você chegar ao ponto de falar, eu quero mexer naquele pasto, eu encontro muito isso. O produtor chega lá, monta na caminhonete, vamos ali. Ele vai no pasto pior que tem. Ele fala assim, tá vendo aqui, ó? Eu quero mexer nesse pasto. E eu passei nos pastos para trás que não tava tão ruim, mas que dava para mexer também. Falei, não, seu João, que não vai mexer não. Não vai mexer aqui? Mas eu quero mexer nesse, tá ruim. Falei, não, nós vamos melhorar o que já tá um pouco melhor, porque você vai gastar muito menos. Aí e você não vai chegar na situação drástica de ter que justamente, você vai aumentar a sua produtividade no que já tá mais ou menos, e a partir daí que entrar mais dinheiro, que você vai mexer naquele outro. É que a gente percebe, né, Luiz, que o agricultor, ele enterra milhões ali no solo, né? Enterra, ora e vai. O pecuarista, não. O pecuarista, ele deixa ali e... Né? Eu, por exemplo, quando assumi a propriedade da minha família, tem 25 anos que eu tomo conta lá da fazenda, e quando eu assumi, tinham pastos que meu pai não adubava, não calcareava, não tinha nenhuma benfeitoria há mais de 15 anos. Então, assim, tá esperando que o milagre aconteça, né? É a mesma coisa que pedir para Deus pagar na Mega Sena e não jogar. Exatamente. Mas então, vamos avaliar uma situação em que aquele pasto está com 5 plantas germinadas por hectare. Isso, por metro quadrado. Aí a gente vai começar um trabalho, mesmo que seja um pasto, por exemplo, ele está limpo, você não precisa fazer uma roçada nele. Porque eu também não sou muito adepto ao uso de herbicida, porque é um custo alto e você tem uma época ideal de aplicar. Eu estava conversando com um produtor aqui hoje de manhã no parque, e ele falou, não... Fiz herbicida em 100% da área. Eu falei, posso dar uma olhada na foto? Ele me mostrou, era um arbusto tamanho dessa carreta. Não vai. Eu falei pra ele assim, peraí,
que você não roçou primeiro? Uhum. Aí ele falou assim, não, mas o herbicida vai matar. Eu falei assim, não, realmente, em alguns lugares que eu tô olhando aqui, vai matar. Só que tem um problema, o período. Por quê? No início das águas, o pasto vai estar sujo de novo. Então deixa para fazer no início das águas e faz a roçada no final da chuva. Uhum. Porque quando você faz a roçada, a primeira coisa, você tá numa área de andropólogo, que é uma pastagem muito recorrente nessa região. Você tá numa área de andropólogo, ele tá todo cheio de talo. Aí eu vou fazer herbicida, porque eu quero acabar só com o mato. O mato não é o problema. O problema é o capim que tá O talo tá lá. Então o que você além faz no de final virar. das águas? Antes de acabar as águas um pouco, passa a roçadeira, vai acabar com o talo, vai emitir folha nova, entendeu? Você vai colocar mais gato naquela área. Aquele pasto ele vai suportar a seca com muito mais facilidade. Porque se você pegar não sei se vocês já fizeram isso, você pegar o talo do andropólogo quando tá seco e você for no pé dele, é verde. Uhum. A planta tá gastando energia para tentar manter o talo seco. Então o que você faz quando você roça? Você expõe a parte verde. Ele vira tudo em folha novamente e você vai rodar a seca tranquilamente. Aí para fazer a recuperação em si, foi umas coisas que eu fui mudando, que eu fui percebendo. Uhum. Que o pessoal chegava, não, vou fazer uma recuperação. É mesmo? É. Vou meter a grade em tudo. Não é Uma gradagem hoje, nos custos atuais de óleo diesel e tudo, depreciação de equipamento, valor de máquina, Uhum. tranquilamente nós estamos falando na casa dos R$ 300 por hectare. 250 a R$ 300 por hectare. Se você gradear a área, além de você perder, porque você vai ter que regradear várias vezes, você vai perder o capim que já está lá. Que às vezes era um remendo que você ia fazer, uma melhoria naquela qualidade do capim, já ia resolver. Você vai entrar com calcário também, certo? Sim. Então o que eu preconizo hoje? Faça o máximo para não acabar com o capim que você tem. Porque ele já está ali há 30 anos sobrevivendo. Então ele está bem enraizado naquele lugar. Você tem que cuidar daquele E capim, recupera o que você tem. Mas aí a gente percebe que até uma outra palestra que a gente teve aqui na Expopec, que é a questão de pessoas, né? Eu sempre digo que o mais difícil da propriedade rural não é você comprar o implemento agrícola, o adubo, o calcário, é você gerir as pessoas e mudar a mentalidade, seja daquele produtor rural, seja daquele colaborador, que ele tem que ter uma visão empresarial daquela fazenda. E é lógico, e é uma empresa diferente, é uma empresa a céu aberto. Então eu tenho que ter um conceito do que eu tenho que gastar menos, né? E produzir mais. Então, Meu pai sempre dizia, né? Se a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, qual vai ser o 20% da sua ação que vai gerar 80% de rentabilidade na sua propriedade? Sim. E não é o contrário. Não é você ter uma ação de 80%, revolucionar aquilo lá, tacar a grade, fazer tudo de novo, né? Para só 20% de resultado. Para quem que a pecuária hoje está perdendo os funcionários? Para a agricultura. Sim. Por quê? Porque um vaqueiro ganha um salário e meio. R$ 2.000, R$ 2.200. Quanto ganha um operador de máquina? 5 mil. E ainda tem 300, 400 sacos de soja por ano. Entendeu? Então, a pecuária vai passar por outra dificuldade. O filho do vaqueiro, ele não quer ser vaqueiro. Quer ser vaqueiro. O filho do caminhoneiro não quer ser caminhoneiro. Sim. Entendeu? Então a gente está vindo por uma outra dificuldade. Mas eu conversei com um produtor rural esses dias e falei assim, quantas cabeças de bois tem no fazenda? Ah, doutor, as 20 mil cabeças. Eu falei, bom, isso. Então, conta aí pra nós. 20 mil cabeças, vale quanto? Isso. Né? Quantas colhedeiras ele compra? Quanto que ele planta de soja com eu falei, 20 mil então, boi? deixa eu te falar uma coisa. Você tem coragem de colocar esse valor patrimonial na mão de uma pessoa não capacitada? Não tem como. Ou ter uma... Você entendeu? Não, ele tem. Ele faz isso. Sim, é um verdadeiro contrassenso. Você entendeu? E aí ele quer... ele quer resultado... Ele quer resultado de uma pessoa que não está motivada a trabalhar, não está motivada, porque eu trabalho com agronegócio, né? Trabalho para minha empresa pessoal, mas todo mundo aqui trabalha. Uhum. O que faz você acreditar mais no negócio do produtor? É só ele te dar um tapa nas costas? Não. Ele quer ganhar dinheiro, igual todo mundo quer. Então eu acho assim, será que não é melhor você ter um vaqueiro ganhando 3 mil motivado do que você ter 3 ganhando 1.000? Que é o responsável. 3 ganhando motivado. 1.000? Entendeu? Então a pecuária vai ter que passar por isso também. As grandes contas hoje, elas já pensam ao contrário. Então, peraí. Eu tenho um cliente que, uma vez eu cheguei na fazenda dele, a gente olhou tudo, era o primeiro serviço, olhou tudo, ele falou, Luiz, o que você mudaria na minha fazenda? Eu falei, a casa do vaqueiro. Como assim a casa do vaqueiro? Eu falei, ué,
o homem não tem uma varanda, tá no cru ainda, É. não tem uma varanda, a casa do cara esquenta pra caramba. Eu falei, a mulher dele nunca pediu pra ir embora, ele falou, inclusive, ele falou que queria ir embora. Eu falei, não é ele que quer ir embora, é a mulher. É A claro. esposa dele quer ir embora, tá passando por uma situação difícil. Aí o que ele fez? Rebocou a casa, fez a varanda, colocou um ar-condicionado. Eu fui tudo ideia que eu dei pra ele. Falei, compra um ar-condicionado, Você moço. Melhor. fideliza a Você não quer pessoa. comprar um novo? Compra um mais ou menos, leva pra tua casa um bom e pega o da sua casa mais ou menos, põe no quarto do Sim. profissional. Entendeu? Melhora a casa dele, faz um forrinho, a terra fica caindo em cima da cama dele. Quando eu dava aula de direito administrativo, Ele tem 2 hoje. a gente sempre fala da teoria da administração, Sim. né? E tem a teoria de Maslow, que a teoria de Maslow diz o seguinte, que o que segura uma pessoa trabalhando num local não é o quanto ela ganha, Uhum. né? É os Como ela é tratada. benefícios que ela Uhum. tem ali e como ela é tratada. E no agronegócio, o que que a gente percebe? Gente, eles moram na nossa propriedade Exato. rural, Isso aí. né? É um parceiro, Ele né? é um parceiro, então Às vezes o produtor nem tá lá, é ele que tá olhando todo o seu Justamente. tá patrimônio. lá, né? Por exemplo, eu tô aqui, né? Sim. São os meus funcionários que estão lá, Sim. né? Eles que realmente moram lá. Com Então certeza. você tem que permitir que eles tenham aí um ambiente e outra coisa que também eu acho fundamental para tudo que a gente está falando aqui de pastagem, de organização, ouça o seu funcionário, ele está Sim. andando ali, né? Então pergunte, tenha aquela humildade, o que que você acha desse pasto? Você acha que tá bom, tá ruim? Envolva E ele eu de alguma tenho um forma. exemplo, ô, Luiz, agora recente, que eu sou daquelas, né, que eu endoido consultor, né? Eu ando, nossa, que tá horroroso, preciso arrumar e não sei o que, tá. E eu fiz exatamente isso aí, ó, que o seu cliente fez aí, taca a grade, né? Aí eu cheguei na sede, olhei um passo, falei, meu Deus, que coisa horrorosa. Desci e falei, o Nildão, que é que trabalha pra nós lá. Ô, irmão, aquele trem tá horroroso, rapaz, taca a grade lá, que trem horroroso, Deus me livre. Não, Ana. Peraí, vamos lá pra você ver. Não, lá tá bom, lá tá meio sujo, mas se a gente roçar, vedar e tal, o capim volta. Uhum. Então, são todas essas ações, entendeu, Léo, em conjunto, que fazem a gente fazer esse mecanismo funcionar e a gente não ter aquele pasto rapado, Sim. mudar o manejo, né? Tem uma Então, prática simples que eu gosto muito, que é a calagem. Eu sou muito fã do calcário. Para eliminar a acidez, eliminar o alumínio tóxico, para fornecer cálcio, fornecer magnésio, para forçar essa planta a desenvolver mais dentro do solo. Você é produtor rural? Sou Quanto você usa de calcário o máximo sem incorporar na sua propriedade? 3 toneladas por hectare. Então, isso foi uma coisa que a Embrapa já desmontou. Porque todo mundo fazia o seguinte, eu fazia duas toneladas. entendeu? Tinha gente que chegava em mim e falava assim, eu vou usar quantas toneladas? Eu falei, 5 toneladas por hectare. 5? Eu tenho que gradear. Eu falei, não, quem falou que tem que gradear? Então o que eu faço normalmente? Se vocês verem eu tenho um vídeo que eu faço muito, eu tenho um ferrinho de 60 centímetros, de um quarto de polegada, bem fininho, né? Meia polegada. Aí eu pego e levo ele junto comigo, ele tem uma pontinha, e eu ando na roça furando a área, quando tá chovendo. Pra quê? Pra ver se tá compactado. Uhum. Se ele enfiar 20 centímetros, a sua área não tá compactada. Ou seja, você não precisa incorporar o calcário. Sim. Entendeu? Então foi umas coisas que eu fui desmistificando. E hoje eu recebo mensagens no início das águas de várias pessoas do Brasil inteiro no meu Instagram que fala, eles estão com ferrinho na mão e fura e fala aqui, chefe, ó, realmente não está compactado minha terra. Então o que eu falo pra turma? Faz uma análise de solo de 0 a 20. Ontem eu fui confrontado várias vezes, o pessoal, eu não preciso fazer de 0 a 40. Eu falei, meu amigo, você está falando de uma cultura, a soja vai a 40 centímetros, a 60 centímetros, o milho vai a 35, 40 centímetros de profundidade. A pastagem vai a 5 metros. Então você tem que colocar o calcário naquela camada arável que tem o problema de acidez de solo, que é onde está a maior concentração de raiz. O gesso, Luiz, faz a diferença mesmo? O gesso tem que tomar muito cuidado com ele. Por quê? O gesso ele é mais móvel do que o calcário, cerca de 250 vezes. Por que usa o gesso? Para arrastar o calcário. Para que você vai arrastar o calcário? Aprofundar a raiz se você tem uma cultura de 5 metros de profundidade. Entendeu? Entendi. Então aí o pessoal, mas pode ser uma fonte de enxofre. Fonte de enxofre eu uso super simples, eu uso sulfato de amônia, entendeu? Só tem que ter, mas assim, eu também, como eu falei que eu sou muito fã do calcário, e essa dose que eu falei é por aplicação, né? Eu não costumo aplicar mais que 3 toneladas por vez que eu vou aplicar. Se a dose é maior, eu prefiro dividir em 2 vezes ou 3. Mas aí cada profissional tem seu manejo. Então, mas tem uma coisa no que você falou.
Tem que tomar muito cuidado com a divisão, porque normalmente o custo da aplicação É é o maior. metade do custo É. do O calcário. transporte e a aplicação é o que mais É. custa no calcário. Entendeu? O Então calcário é barato. Justamente, então é melhor fazer o quê? Eu vou fazer uma tonelada a mais e vou jogar essa recuperação minha para Uhum. mais daqui 5 anos. Sim. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo que eu falei que eu sou muito fã do calcário, também sou muito fã da análise de solo. A análise de solo é muito barata. Gente, mas é fundamental, Baseado num adubo, num calcário, fazer análise de solo é muito barato. é vida Então, fazer se análise você de vai fazer análise de solo, não custa fazer em alguns pontos de 20 a 40, só para você saber a que nível está o alumínio tóxico em profundidade. Por quê? Porque a vida tudo muda. Você pode hoje estar com uma pastagem e vai que ano que vem você quer fazer um milho, você quer fazer uma outra cultura ali. Se você está com a profundidade corrigida já, você já está um passo à frente. Então, não tem receita de bolo para você falar assim, não, joga tantas toneladas de gesso a cada tantos anos. Faz análise Não, de Léo, solo, é muito o barato. que não é admissível é você fazer a coisa no olho. Sim, Não exatamente. dá. É essa questão que a gente tem que pontuar. A gente está falando que propriedade rural é empresa. Que nem diz o Rodrigo, ela pode ter CPF, mas ela tem que ser tratada como CNPJ. Com certeza. Né? Então, E aí o que acontece? Como que você vai olhar para um pasto e falar, não, olha, vou jogar X de calcário, Não tem X de como. superfície? Não tem Não tem como, como. é técnica. E é muito barato a análise de solo para você determinar ali o quanto você tem que aplicar de E calcário, de custo gesso, de adubo. também. Como é que você vai direcionar seu custo se você não vai saber quanto que você vai Sem contar o aplicar? histórico que você passa a ter na sua fazenda. o gesso agrícola, ele é um condicionador de solo. Uhum. Ele não tira a acidez de solo. A conta correta é 50 vezes a argila, pela análise de solo que você vai fazer. Se tiver 20%, você vai lá e faz 1 tonelada. Só que o gesso agrícola, ele tem uma outra dificuldade, que tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você vai fazer uma calagem e quer misturar calcário e gesso, joga calcário, depois joga o gesso agrícola, para ele arrastar o calcário dentro do perfil do solo, normalmente o cálcio e o magnésio estão muito baixo, que é as cargas positivas, que ele é SO, ele é menos SO, então ele vai arrastar, correto? Os opostos se atraem. Então, quando ele for jogar a outra carga positiva que tem no solo, que com certeza vai estar alta, muito mais do que o cálcio, é o potássio. Então, quando você joga 2 toneladas de gesso, que seja 500 kg de gesso, a chance de você arrastar potássio e não arrastar cálcio é muito grande. E acontece muito do pessoal fazer isso em área de soja e depois falar, caramba, eu vou ter que fazer mais potássio na minha área. Uhum. Mas por que eu tenho que fazer mais potássio se eu tinha 180 ppm de potássio? Por quê? Porque o gesso agrícola, ele arrastou a carga maior, que no caso era o potássio. Então tem que tomar um certo cuidado com o uso do gesso. O pessoal usa muito também, Luiz, aquelas proporções de cálcio, magnésio e potássio na CTC. Né? De cálcio ali 50%, 60%, magnésio de 15% e potássio de 5% na CTC. Você também usa essas métricas ou como é que você avalia? Então, dentro da pastagem, na soja, na agricultura, o pessoal trabalha 4:1. Para cada 4 de cálcio, 1 de magnésio. Isso independe até da quantidade de calcário, que eu sei de áreas que estão usando até 15 toneladas de dolomítico por hectare. 10 de calcítico, 5 de dolomítico. Sim. A saturação de base foi deixada de lado. Uhum. Para a pecuária, eu estou trabalhando com saturação de 80. Sim. Até um companheiro do Senar ali agora falou para mim o seguinte, tá, mas e qual que é o PRNT ideal? Eu falei, não tem, trabalha com 80. Trabalha com 80 de PRNT, trabalha com 80 de saturação ideal. De saturação ideal. E faz a conta pela saturação atual que você tem. O que eu faço? O que eu percebi que está dando muito resultado? Eu estou elevando o cálcio na CTC para cima de 60, o magnésio para cima de 17 e tento trabalhar com o potássio acima de 5 a 6 ali. Maravilha. Isso é o basicão que tem que ser feito. Mas o importante é ter esses parâmetros na análise de solo para saber essas relações. Justamente. Porque é ruim você não saber. O pH para 6,5 também. Mas também é muito ruim quando você está com a situação, por exemplo, de potássio ACTC de 10 e faz um manejo aplicando mais potássio. Você vai fazer um desequilíbrio muito grande no seu manejo. Justamente. Falando aqui um pouco com vocês sobre a parte de fertilidade do solo, e agora em relação às forrageiras. O que você tem recomendado mais para um produtor que vai fazer um passo novo? Vai começar do zero? Que tipo de forrageiras, baseado no perfil do produtor, nível tecnológico, investimento, que você tem visto bons resultados na pecuária de corte? Então, a primeira conta que a gente tem que fazer é qual é a categoria que ele vai trabalhar. Porque se ele, por exemplo, vou trabalhar na cria, então eu não vou trabalhar com rosiziense.
entendeu? Que eu já vi casos de rosisiense em cria. Então eu não vou trabalhar com maçai. Eu quero trabalhar numa que seja mais produtiva para a cria. Um MG5, por exemplo, um piatão, o braquiarão, o zuri, o Quênia. O Quênia, talvez vocês não conhecem, ele é mais tolerante à seca do que o braquiarão. E ele é um pânico de alta produção. Entendeu? Então tem outros materiais que está vindo. Eu falo muito pro pessoal isso aí. Eu fui visitar uma fazenda de um produtor rural em Formosa, Goiás, e eu cheguei na fazenda e vi uma coisa muito interessante. Cheguei na área da fazenda, eu vi uma área de MG5, uns boi, tudo magro. Ele falou, cara, eu não sei mais o que fazer, Luiz. Olha que braquiarão, uma coisa mais linda. Eu falei, isso é MG5, né não? Aí ele pegou e falou, tem algum problema? Eu falei, o macho não come. Ele, como assim? Olha a braquiária, a coisa mais linda que tá. O gato tava magro. Vamos continuar rodando a fazenda. Encontramos uma vacada. Num braquiarão que tava dessa altura, ó. As vacas estavam bonitas. Eu falei pra ele assim, posso te dar uma ideia boa? Troca. Troca. Pega o macho, traz pra cá, pega a fêmea e leva pra lá. Aí depois de uns 60 dias ele me ligou. Falou, cara, os boi estão um espetáculo. Eu falei, e o MG5? A vacada comeu tudo, mas vou falar pra você, elas estão rachando de gorda. Uhum. Você entendeu? Então eu falo assim, ó, pro produtor, pega a sua área e divide em 3 etapas. 40% é o que você vai rodar na seca. Os outros 60%, 30% é o que vai rodar no final. Entre o final da seca, final das águas, o final da seca para o início das águas. E 30% em alta performance. Mombaça, Zuri, a turma que vai chegar com 50 milímetros de chuva, eles levam todo o gado para dentro dele. Então eu acho que a fazenda ela tem que ter o Mombaça não só para fazer silagem de capim, mas também para quando entrar o início das águas, ela conseguir tirar o gado que já vem na seca passando alguma dificuldade e entra dentro de uma área que vai estar em alta produtividade. O próprio capim faz isso. Porque você vai estar numa parte, desculpa, você vai estar numa parte luminosa da situação. Ou seja, o que faz o capim crescer? É luz. Não é, eu vou usar tal adubo, vou fazer isso. Vou usar adubo no frio, vai adiantar alguma coisa? Não, é o período que menos tem luminosidade. Então leve em consideração o seguinte, 21 de dezembro é o início do verão. É o dia mais longo do ano, certo? Quando passa 21 de dezembro, você vai descer para o dia mais curto, 21 de junho, início do inverno. Trabalha com essas duas datas. Então, peraí. Então, quando mais eu chegar perto de 21 de junho, menos luz eu vou ter, mais frio vai ser, menos a quantidade de forrageira. Quando você pula 21 de junho, que você começa a subir, você está entrando num período crescente de luminosidade. Por isso que planta soja e planta milho nesse período. Porque senão, se eu tivesse um pivô, eu podia plantar antes. Por quê? Porque você vai estar com a taxa de luminosidade muito alta. Então é ali que você tem que se aproveitar do Mombaça, do Quênia, do Zuri, do MG5, do Paredão, essa turma aí, entendeu? Deixa o pasto paradão, meio vedado assim, com poucos animais, porque quando chover, é o primeiro que estoura a crescer ele. Aí você vai começar a migrar o seu gado para cima dele. Erro também, doutora, um ar de rotacionado, a pessoa colocar um capim muito bom, tipo um charaés, por exemplo, um capim com alto teto produtivo, mas quer dar o mesmo manejo que ele dava no braquiarão, que estava no pasto vizinho lá. Isso que eu ia falar agora. Você percebe que tudo é um elo, né? Ele estava colocando boi no MG5. Então, assim, o agronegócio, a pecuária, você tem que entender que não é só você colocar aquele capim, qual categoria animal que você vai colocar ali, qual que é a quantidade de animais que você vai colocar ali, quais são as estratégias que você vai usar. Eu gosto muito do sequestro, né? A gente faz lá na propriedade, até pelo clima aqui da região. Então, a gente intensificou lá na nossa propriedade, aumentamos a área de Zuri, o Luiz partiu lá, viu com a gente. Então, a gente tem uma área de silagem muito grande. E aí, eu aproveitei um lajeiro que eu tinha lá na fazenda, que eu não usava para nada. E aí, a hora que eu pego, retiro todo o gado. Eu esvazio a fazenda inteira e deixo também aquele pasto respirar. É produtivo isso, Luiz? Você tá doido. Produtivo passado. E agora, caminhando para a nossa parte final aqui do nosso podcast, o Agro pelo Brasil, na carreta da CNA Senar, eu queria que vocês falassem sobre a agricultura e a integração lavoura-pecuária, porque nós enxergamos que isso, na minha avaliação, o futuro da pecuária é a integração lavoura-pecuária. E o futuro da agricultura também, porque o benefício para a soja da palhada de braquiária é muito grande, como incremento de carbono, como descompactação em algumas situações.
e construção de palhada. É. Presidente do Sindicato Rural de Porangatu, como é que a senhora enxerga a introdução da agricultura aqui na região? É fantástica, né? Apesar dessas intempéries climáticas que a gente tem aqui, nesse período seco muito grande, a agricultura está avançando com tudo na região norte. Integrar é vida, né, para o produtor, né? A gente torna a nossa propriedade mais eficiente, mais produtiva. Você tem um alimento ali dentro da sua propriedade. Sim. E é uma lógica, né? Olha, eu produzo, e aí o alimento para o meu gado no período seco está ali. Sim. Né? Você nitrogena seu solo e ainda tem a comida ali. Então, isso faz toda a diferença. E eu acho que a integração em todos os sentidos, seja a integração lavoura-pecuária, como a integração da floresta. Sim. Também eu acho esse sombreamento que vem refrescar a propriedade rural, né? Ainda mais aqui na nossa região, tornar aquela pastagem uma pastagem mais aconchegante ali para o gado. Então, eu percebo aqui que os nossos produtores eles estão com essa visão muito aguçada, estão buscando esse conhecimento, estão buscando essa tecnificação, estão fazendo o quê? Tendo mais gado em menos área. Que esse é o momento, é o caminho que nós vamos, né? Então, é esse conhecimento, é fazer comida, é ter feno, é ter silagem, é integrar e é tornar aquela fazenda um cardápio variado, né? Em que você possa ali ter todas as situações e quando vier uma intempérie, você está preparado para aguentar o arroz. A integração tira os ovos de uma cesta só, né? É verdade. Para ter mais ferramentas de tomar decisão. E também é o seguinte, produzir seus próprios insumos, né? Que eu acho que é muito interessante. Eu venho de uma fazenda, eu vim de uma fazenda de Dianópolis, no Tocantins, que ela pega muito chão para chegar nela, terra e tal. E ele, o proprietário lá, um dos diretores, falou para mim o seguinte: dá uma ideia boa pra gente aí sobre farelo. Eu falei, nós não planta soja aqui? Planta. Vamos comprar uma máquina extrusora, vamos fazer o nosso próprio farelo. Pra que a gente precisa comprar lá fora? E nós planta milho e nós produzimos o nosso próprio grão aqui dentro. Quanto será que nós precisa? Luiz, mas acho que a gente não consegue produzir no pivô todo o grão que a gente precisa. Eu falei, mas ele baixa o preço do que você compra lá fora. A sua média de compra cai. Entendeu? Então tem outras alternativas hoje dentro da integração. A integração lavoura-pecuária, ela veio para criar uma ideia da utilização do boi na seca. Trabalhar com o boi na seca. Uma área de soja, por exemplo, uma decomposição de palhada de soja, ela libera 40 quilos a 45 quilos de nitrogênio por hectare. Querendo ou não, é 100 hectares de ureia pronta para entrega para a pecuária. Só com reciclagem de nutrientes. Só com a reciclagem de nutrientes. Por isso que o capim da integração lavoura-pecuária é verde escuro, no meio da seca. Ninguém acredita. Fala, caramba, de onde que esse... Não, tá pegando o adubo da soja. Não tá, não é só aquilo ali. A decomposição da palhada faz isso também. E no período chuvoso, que eu acho que é o mais interessante, se você trabalhar com braquiarão, igual aqui na Fazenda Favorita, a gente trabalhava com braquiarão. Né? Por que a gente utiliza o braquiarão? Porque ele dá uma condição muito boa de falta de chuva. Um exemplo interessante, se você plantar um milheto, ele vai te dar mais ou menos uns 40, 45 dias de palhada. Ou seja, se demorar muito tempo para chover, quando você for plantar não tem palhada nenhuma. A rosiziense, ela vai te dar mais ou menos uns 80 dias de palhada. No período do canivete da soja ali, no enchimento, quando vai precisar de mais água no milho, depois da floração, já não tem mais palhada. Se faltar chuva, você vai ter uma falta. O que a integração faz? Você trabalhando com braquiarão, por exemplo, marandu, braquiarão comum, ele te dá 150 dias de palhada. O que acontece muito? Você planta soja, planta milho e safrinha na mesma palhada. Outra coisa, diminui a erva daninha. O braquiarão, você nunca viu uma erva daninha de soja dentro de uma área de braquiarão. Mesmo que não faz herbicida nenhum. Porque a cultura ela é alopática. Ela controla as outras ervas daninhas que tem em torno dela. Entendeu? E aí um amigo meu lá de Roda Velha, Luiz Eduardo Magalhães, ele falou pra mim assim, me dá uma ideia boa aí, Luiz. Olha, minha área tá tomada de amargoso. Eu falei, cara, vamos plantar braquiarão. Só que lá eu não sou o consultor. Ele tem um outro consultor de agrícola. Cara, você tá louco, esse cara é maluco. Larga esse trem pra lá, senão não vai dar certo. Falei, não, planta um pedacinho. Ele foi e plantou. Ele planta mais ou menos uns 6, 7 mil hectares de milho verão, com rosiziense para fazer palhada, para usar na próxima safra. Eu falei, compra um rolofaca, já que você não tem um boi, né? Porque não tem gado. Eu falei, compra um rolofaca, vamos passar no rolofaca. Ele plantou metade da área de braquiarão. No primeiro ano, ele perdeu 15 sacas por hectare de milho. Mas ele não fez herbicida na soja mais, porque capim amargoso tinha evaporado, ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. No rosiziense tinha.
Outro ano, ele só perdeu 5 sacas. E o ano passado, ele falou para mim uma coisa muito interessante. Ele falou, Luiz, eu empatei. Olha. Você está brincando? Eu falei, não, eu empatei com a área que nem capim não tem. Esse ano, a soja minha produziu mais por causa do braquiarão. Sim. Então hoje ele tem um rolo-faca, já está pensando em entrar na pecuária, entendeu? Porque quem tem a pecuária, você não precisa ter rolo-faca. O rolo-faca é o boi, É o boi, é a boca do boi. entendeu? E outra coisa, tudo que você vai produzir de reciclagem, nós estamos falando de uma cultura que está 3 metros de profundidade no período da seca. Aquele potássio que estava lá embaixo, Lixiviado, sobe tudo subiu para tudo. cima. Então, automaticamente você melhora seu solo. Sim. né? Existem alguns mecanismos de integração, né? Você pode, onde as condições climáticas permitem, né? Você pode plantar soja precoce, colhe a soja, planta o milho consorciado com braquiária, colhe o milho, tem capim. Você pode plantar o milho já direto, colhe o milho, tem capim depois. Você pode plantar soja, já depois joga a semente de capim por um avião ali no final do ciclo da soja e tem pasto depois. São várias possibilidades. Numa região aqui onde você tem 2 ciclos muito bem estabelecidos, né? 6 meses do ano não chove. O que vocês têm mais feito aqui na região? Aqui na região tem feito muito na parte de integração, É. você diz. Na parte de integração, o pessoal tem feito mesmo muita braquiarão. Muita braquiária sobre soja. Uhum. Mais ou menos R5.6 ali, R7, você vai e aplica a lanço, né? Tem que aumentar um pouco a população. Sim. Ou usa a semeadeira de trigo para plantar em linha. O pessoal faz muito isso também. Tá? Entendi. Eu acho que um erro maior que a gente tem que tomar um certo cuidado é não fazer nada. Entendeu? Ah, não, eu vou deixar aquela palhada lá, depois eu ponho um gado lá dentro. Agora você imagina só. Uma palhada de soja, ela demora 2 anos para se decompor. Você já imaginou como é que ela vai estar no rumen? Como é que esse rumen vai receber uma palhada dessa? Que se você andar com um carro em cima, fura pneu de carro? Nossa Senhora. Você entendeu? Imagina o que verdade. faz no rumen. Então eu acho que um erro que comete em várias, não é só aqui, em Uhum. várias regiões, é não utilizar nada. Verdade. Falar, não vou fazer nada, deixa quieto esse trem. Pra mim tá bom do jeito que tá aí, tá muito cômodo. Entendeu? Ficar sem a palhada, sem colocar uma braquiária, independente se você vai ter, se vai ser integração lavoura-pecuária ou não, Uhum. eu acho que o erro tá aí. Eu dou muita palestra no Nordeste, eu rodo muito o Nordeste brasileiro, Uhum. fazendo palestras. E às vezes eu converso muito assim, o pessoal faz a pergunta, fala assim pra mim, ah, mas você vem de uma região que chove bem pra caramba. Aí que o produtor rural tem que conhecer a sua própria região. O Nordeste de Minas Gerais chove menos do que o Nordeste brasileiro. Qual que é a diferença? Lá eles melhoram o pasto. Lá eles fazem silagem. Aí. Lá no Nordeste não faz. faz. Então eu acho que o que o produtor rural tem que conhecer melhor Uhum. é a sua própria realidade e a sua própria região. O produtor rural tem que conhecer a sua propriedade rural, né? Justamente. E entender que a sua propriedade rural não é a propriedade rural do Do vizinho. vizinho, isso aí. E fazer o que seja específico para sua propriedade. Sim. E é claro, buscar tecnificação, conhecimento, porque Com senão certeza. vamos do nada para lugar nenhum, né? Também não pode Então- ficar igual o Raul Seixas, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Né? Não, com certeza Isso aí. não. Para isso você tem a oportunidade de buscar consultores tão especializados e capacitados como o Luiz, ações que o Sindicato Rural executa no seu município e todas as demais entidades possíveis. Vou caminhando então para o final aqui. Primeiro eu quero perguntar como é que o público que está ouvindo e assistindo te encontra, Luiz. Como é que faz para acessar aí, te contratar, quem sabe, para top virar consultor demais. também. Eu tenho uma página no Instagram que chama Luiz Caires número 1, Uhum. né? E acho que lá você vai ter quase todas as informações que precisa Maravilha. sobre mim. E a senhora, doutora Ana Amélia? Olha, vocês podem me achar ou no Sindicato Rural de Porangatu ou no meu Instagram, dra.anaméliapaulino. Ah, bom, vou fazer 2 perguntas agora para vocês, filosóficas, para a gente encerrar bem aqui. Pode ser? Opa! Luiz, o que significa um boi gordo para você? Um boi gordo para mim significa um trabalho de muito tempo, de muito empenho, de várias fazendas, né? Que podem levar a muitas situações interessantes dentro da própria propriedade, tá? Mas eu acho que, é igual como eu falei para vocês no começo, eu acho que a ideia do boi gordo, ela tem que ser resumida na condição da própria fazenda Uhum. e tirar um pouco do peso do boi gordo, entendeu? Então trabalhar melhor as categorias, porque eu atendo cliente do boi gordo como eu atendo cliente da cria. Uhum. Então eu acho que trabalhar melhor a ideia na relação do boi gordo. Você não precisa ser o comerciante do boi gordo. Deixa o boi gordo para quem já está numa outra tecnologia, que está pensando num outro patamar, né? Uhum. Que às vezes até tem um contrato para pagar, que precisa de um boi magro para ele engordar. Uhum. Então eu acho que a pecuária em si, eu acho que ela tem que passar mais por esse tipo de solução,
né? Ó, eu vou fazer um pasto, vou melhorar, porque eu quero comprar fazer um bezerro para me entregar para o boi gordo, Uhum. tá? Porque eu acredito que a pecuária, ela vai ser revolucionária quando fizer uma revolução na cabeça do pecuarista. Com certeza. Eu acho que é daí que vai partir a revolução. Com certeza. E agora, doutora Ana Amélia, a pergunta mais difícil ainda para a senhora. Eita! Essa do boi gordo. Doutora Ana Amélia, o que é felicidade para a senhora? A minha propriedade rural, minha felicidade é o produtor rural, minha felicidade... E você tá vendo, né, Leon? Que é realmente a minha felicidade. A sua era mais fácil. Felicidade é o agronegócio. Sim. Eu sou feliz sendo produtora rural. E eu sou tão feliz sendo produtora rural que eu quis ser presidente de um sindicato, para que eu possa transmitir para o produtor rural que não é difícil, Uhum. não é complicado, é só a gente se tecnificar, é só a gente se unir. O impossível é possível, né? É só a gente criar, buscar políticas públicas que nos atendam, Sim. ter representantes que nos atendam. Felicidade é ter um negócio forte, operante, participativo, desenvolver, ver pessoas crescerem. Sabe, se você vê aquele sorriso do produtor rural e falar, Deus, obrigada, deu certo. Tô feliz de estar aqui. Tô feliz de estar aqui. Uma coisa que eu queria falar do boi gordo, que eu fiquei pensando aqui. Filosofando, né? Hoje a gente escutou muito em várias palestras que foi matado muita vaca, que matou muita vaca, que vai ter dificuldade e tal. Pessoal, deixar uma coisa bem legal pra vocês aqui. Pra ter boi gordo, tem que ter bezerro. Verdade. Não tem por onde correr, entendeu? Então o grande confinador, ele vai ter que comprar bezerro de alguém. Pensa bem nisso. Tá na hora de começar a mexer a mão no bezerro. E entender que são ciclos. Ciclo de alta, ciclo de baixa. E que... Na realidade, não só a pecuária, mas tudo na nossa vida é cíclico. Exato. Né? Tudo passa. Essa é uma frase que a gente tem que ter na cabeceira da cama da gente. Tudo passa. Agora, para tudo passar com tranquilidade, para você enfrentar, mesmo porque mar mole não faz marinheiro bom, né? Então, são essas sacudidas do mercado que tornam o produtor mais eficiente, mais tecnificado e que faz ele ver a sua propriedade de uma outra forma. Então, gente, para a gente que é do agro, isso é só uma maré aí, segura... Marola. Não, eu acho assim... Vai passar. Que vai passar, vai, mas assim, não acho que seja só uma marola, realmente o mar está revolto, exige que tenha uma boa condução, exige que tenha tecnificação e exige que seja um bom marinheiro. Não, marola que eu quis dizer assim, às vezes um copo balançando, né? Nem sempre é um revolto tão grande. Né? A gente tem que saber conduzir a propriedade para ter bons resultados. Então, por isso que a gente tem que ter aí caminhos para isso. Isso mesmo. Bom, muito obrigado a vocês por estarem aqui para a gente bater esse papo tão prazeroso aqui e aprender tanto para quem está nos ouvindo, nos assistindo. E a vocês que estão aí acompanhando a nossa participação aqui no Agro pelo Brasil, nessa carreta da CNA Senar. Nós estamos aqui em Porangatu, na Expopec, e esse foi o nosso podcast para falar com vocês sobre manejo de pastagem, sobre sistemas de integração, sobre como manejar o gado e também sobre o orgulho que nós temos em trabalhar com o agro de alguma forma. Obrigado, Luiz, pela participação. Muito obrigado. Doutora Ana Amélia, pela participação também. A gente que agradece. Obrigado, CNA, por essa oportunidade ímpar de trazer ao produtor rural conhecimento e interação. Isso aí. Acompanhe nas redes sociais. Até a próxima, pessoal.